Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, meninas. Como prometido, cá estou eu, tá? Sou a Nessiara. E vocês lembram, as que me acompanham, né? E as amigas que estão aqui, lembram que eu criei esse grupo, acho que há mais ou menos 8 meses atrás, né? A gente ainda estava muito com aquele foco de pandemia terrível, né? Ainda estamos, é necessário cuidado, requer muito amor para conosco e muito respeito para com o outro, que vamos demonstrar isso através do nosso amor para conosco, né? E aí eu criei esse grupo com o intuito de ajudar mulheres. Fato é que eu acabei envolvendo em alguns projetos de autoconhecimento e preparando material que já está pronto, já eu apresento, de desenvolvimento humano. E acabei esquecendo, abandonando o grupo, e aqui estou agora de volta para retomar com toda a bagagem e nós podermos caminhar. Quando eu criei esse grupo, o intuito era realmente porque eu entrei em um grupo de pessoas evangélicas, né? Esse é o termo. Hoje eu me classifico como evangélica, tá? Mas eu quero deixar a religião de lado. E eu vi tanta mãe, tanta mulher gritando, não só por elas, mas pelos filhos. E aí, nesse processo todo, eu resolvi criar o grupo para poder ajudar. Por isso que o nome é Mães Mulheres de Fé. E eu sou mãe, e também sou mulher, e esse era o foco do grupo. E aí vai dor de lá, dor de cá, dor de lá, dor de cá, e aí eu com as minhas dores, eu com os meus projetos, eu com os meus problemas, eu acabei deixando e agora estou retomando, mas com um outro olhar, não só pelas mães, mas como para que todas as mulheres, para que nós possamos olhar uma para a outra, para que nós possamos conectar. Essa conexão, ela não é simplesmente pelo fato de chegar e falar assim, eu tô com problema e quero solução para o meu problema. Não. Eu estou com problema e como eu posso pegar esse problema e levar para ajudar outras mulheres? Como eu consigo fazer isso? Como eu faço da minha dor um ato de cura para outras pessoas? Nós temos que entender, e agora há pouco eu acabei até falando lá no meu Facebook, que assim, Deus fez para com nós uma aliança de paz. O sangue do Cordeiro chegou e redimiu. Gênesis 1, 26, Deus criou todo o universo, e depois ele criou, lá no 6º dia, depois que tudo estava pronto, ele criou o homem. Ele nos criou, ele nos fez. Se ele fez isso para conosco, significa que tudo lá. E aí a Gênesis 1, 26 fala que façamos o homem à nossa imagem e semelhança, a Trindade. Tá? Aqui é a primeira vez que Jesus aparece. É a primeira vez que Jesus aparece. A Trindade. Nessa Trindade, significa que ele já deixou alimento, que ele já deixou vestes, que ele já fez tudo para nós. Mas aí Adão e Eva resolveu, né, cagar na história, desculpa o palavreado, mas é isso mesmo, resolveu tocar terror na terra e falou, eu quero conhecimento, né, e não sabedoria, eu quero conhecimento. E aí, por isso, estamos aqui hoje em estado de pecado. Vamos sempre ser pecados. Não adianta. Até que passamos pela fornalha, esquece. Então, o que nós podemos fazer com isso? Olhar para Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança para que ele tenha domínio sobre tudo que voa, sobre tudo que está nas águas e sobre todo o réptil que rasteja. Então, Deus nos criou para dominar, para reinar. Ele fez bonitinho, tá aqui. E aí, com esse olhar de Eva e Adão, aí a gente entrou em um processo de vamos todo ladeira abaixo, né?
E aqui estamos com dores, estamos com filhos na droga, estamos com casamentos falidos, estamos com prostituição dentro do casamento, estamos com a vida pecaminosa, nossos filhos sendo todo deturbado, bombardeado com tudo. Por quê? Deus nos deu também o poder da criação. Nós criamos, a gente já criou avião, nós criamos celular, essa tecnologia que eu tô aqui falando com vocês foi porque o homem é capaz de criar. Então, quando a gente olha para isso e fala, e agora? Por que tá doendo? Qual é o processo que tá aqui que eu não consigo enxergar? E aí a gente vai pro joelho, né? Fica lá encardando o joelho no chão, orando, e não vê resposta, não vê resposta, não vê resposta, não vê resposta, porque nós não olhamos para dentro e vamos para a palavra, meditar na palavra e falar, oi, e agora? E aí a gente quer acessar, mas nós só vamos acessar o trono, só vamos acessar Deus através de Jesus. O filho não vem ao Pai senão pelo Filho, e só vamos acessar Jesus através do Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. E como é que vamos acessar isso? Pelo sangue de Cristo, que já foi derramado. Mas temos a consequência do pecado. E essa consequência do pecado significa que nós vamos ter que estar em constante vigília. As 3 virgens. As virgens. As 10 virgens. Né? Metade vigiou e as loucas não tinham azeite na lamparina. E as outras tinham azeite na lamparina. Todos nós vamos dormir. Não tem, tá escrito, tá na palavra. Uma coisa que nós temos que aprender é que não é o que eu quero, é o que tá aqui. É o que tá na palavra. E nós ficamos encontrando um jeitinho de ajustar. Então, com esse olhar, com esse foco, eu tô mudando completamente o processo do grupo. Né? Não será apenas mães, mulheres de fé, será mães, mulheres de fé, mais obediência sem questionamento. Eu vou olhar para mim, porque se Deus já me fez para reinar, Ele já deixou o alimento, Ele já fez tudo, e a palavra dele me garante, não se preocupe, filho meu me dirá o pão. O que falta eu acessar? Eu acessar o conhecimento que está dentro de mim. Falta eu acessar Cristo que está dentro de mim. O pecado, ele vai existir, eu vou pecar de um jeito ou de outro, somos todos pecadores, e seremos pecadores. E como é que eu vou acessar isso? Eu vou olhar aquilo que é da minha condição humano pecador fazer, e o que é aceitar porque tá na palavra. Não é porque eu quero. Eu quero relacionamento. Beleza. E aí? Que relacionamento você quer? Qual é a pessoa que você quer atrair para tua vida? A pessoa que faz uso de substâncias, álcool, cigarro? É a pessoa que vive em barzinho? É a pessoa que trabalha muito e não te dá atenção? É a pessoa que não é temente a Deus? Qual é o relacionamento? Eu quero um relacionamento. Mas como é que você quer esse relacionamento? Você tem que pensar como você quer que essa pessoa te trate. Você tem que olhar e falar, eu quero um casamento que a pessoa seja atenciosa, que tenha um físico tal, uma pessoa que divida com você as mesmas crenças que você. Porque senão você vai dar com os burros na água. E aí você vai ficar lá batendo o joelho no chão, encardindo seu joelho, orando, pedindo Deus para transformar o outro. Esquece. Esquece, porque ele deu livre-arbítrio para o outro. E ele também te dá livre-arbítrio para você escolher quem você quer do seu lado. Então, mudando essa dinâmica, nós vamos olhar para esse grupo agora com um olhar de aprendizado. Com foco, literalmente, com Cristo no centro e nós literalmente com foco na Bíblia. Para que nós não passamos vergonha. Né? Porque literalmente nós estamos passando vergonha, deixando de falar de Deus e deixando de falar do reino. Quando nós deixamos de falar do reino, muitas pessoas estão morrendo.
Pessoas estão morrendo porque a minha boca estava fechada. A sua boca está fechada, mulher. E nós, mulheres, somos solos férteis. O homem tem a semente. O homem tem a semente para plantar. Nós somos o solo. Se nós somos o solo, é nós que vamos regar, é nós que vamos cuidar, é nós que vamos gerir, é nós que vamos educar. Então, é necessário que mulheres se unam para nós falarmos do reino. Porque pessoas estão morrendo, pessoas estão tendo crise de apostasia, pessoas estão dormindo, pessoas estão sem azeite nas lamparinas. Por quê? Porque eu estou calada, porque você está calada. Mas como é esse calar? Não é só simplesmente pegar a Bíblia e sair falando, ou sair falando disso e daquilo, mas eu vou me conectar com Deus. Vou ouvir o que Ele tem pra mim. Pai, é um relacionamento mesmo que o Senhor quer pra mim? Como é que eu vou saber disso? Comunhão, entrega. O mesmo Deus de Abraão, de Noé, de Isaac, de Jacó, é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus de milagres, é o mesmo Deus que vem e fala conosco, é o mesmo Deus, Deus não muda. Ele é o mesmo. O que mudou a geração? Não somos tementes, não estamos em obediência. E qual é a obediência? É deixar a religiosidade, a igreja sou eu e você. Coloca a religião no lugar dela. A religião é ótima, ela é maravilhosa, ela nos dá comunhão, ela nos ensina a palavra, todo mundo, quando a gente para observar, fala a mesma linguagem, de formas diferentes, mas o processo é o mesmo. Então vamos colocar a religião no lugar dela. Religião é uma coisa... Acesso, intimidade com Deus é outra. Obediência é outra. Temor é outra coisa. Não é religião. Não é religião. E não é simplesmente eu vou lá, escuto o padre falando, escuto o meu pastor falando, escuto o espírita falando, não, eu tenho que ter minha comunhão com Deus, intimidade. E essa intimidade, como é que eu vou fazer? Acessando. Pai, me mostra, dai-me sabedoria, ensina-me, busca-me. Eu quero ter acesso. E como é que eu faço isso? Lendo a palavra, estudando para ter conhecimento, porque tudo está aqui. Está aqui. O Deus, ele não mudou, Deus é o mesmo. Tem uma coisa que eu acho muito engraçado, é que as pessoas, assim, começa a ideia de quando Cristo beija Judas, né? Judas vai lá para Jesus vem, beija ele, abraça ele, chama ele de irmão, e todo mundo fala, nossa, Jesus sabia de tudo isso. Jesus sabia que Judas ia traí-lo, que Judas ia mentir, que Judas ia entregá-lo, que ele ia ser pego naquela hora. O que Cristo fez? Beijou ele, fique em paz, irmão. Nossa, mas por que Cristo fez isso? Cristo nos mostrou que ele é Cristo, ele não mudou a essência dele por causa de Judas. E onde é que eu quero chegar com isso? Que se eu fico histérica pelo meu marido que tá no mundo do álcool, primeiro que eu tinha que ter escolhido, ter a percepção, ter pedido sabedoria para escolher. Beleza, não tive esse conhecimento e agora tá aqui. Ok, mas eu não vou ficar histérica, amaldiçoando o meu casamento, falando mal do meu marido, fazendo isso, fazendo aquilo, porque o meu marido faz coisa errada. Por que eu não vou fazer isso? Porque eu sou filha, porque eu sou herdeira, porque eu sou rainha. Estou aqui nesse planeta para reinar com obediência a Deus, fazendo o que Ele me mandou fazer.
Se ele falou abre a boca e fala, abre a boca e fala. Agora, se ele não mandou, cala. Não fala nada. Se ele me mandou pegar 1 quilo de alimento e entregar pra alguém, eu não vou perguntar se a pessoa tá precisando. Eu vou chegar e vou falar, ó, tá aqui. Agora, se a pessoa, por um acaso, se sentiu ofendida, não aceitou, ou fez aquela coisa, o problema dela, ela que vai se tratar. Ela que vai se tratar. Por quê? Porque eu fiz aquilo que eu tenho que ter, essa comunhão, essa intimidade com Deus. Para eu ter acesso a esse tipo de informação. E essa intimidade é conquistada. Essa intimidade é a certeza que você está cheio do azeite. E qual é o azeite? O Espírito Santo. E como é que eu tenho acesso ao Espírito Santo? Através de Jesus. E como é que eu chego a Deus? Através de Jesus. Então eu não posso acessar um sem o outro. Ai, Nessiara, mas isso é muito... Não, não é muito difícil, não é complicado, não é triste, não é nada. A questão aqui é o seguinte. Nós esquecemos do nosso campo sensorial. Nós esquecemos do campo magnético. Quando a gente vê lá na Bíblia os anjos descendo e eles falando que tiveram que ter uma guerra com a potestade lá em cima, são 3 céus. Céu 1, céu 2, céu 3. Esse céu que a gente vê, o céu da potestade, onde tem as guerras espirituais, as batalhas espirituais e o acesso ao trono. Que é o acesso do trono de Deus. Percebam a questão da coisa? Então, quando a gente tem esse discernimento, que são 3, nós precisamos entender que o Deus é o mesmo. O campo sensorial é o mesmo. O que eu não estou fazendo? Eu não estou acessando. Como é que eu não estou acessando? Eu não me conectei. Eu não observei a minha volta. Eu trouxe pessoas para dentro da minha casa, achando que eu tenho que dar abrigo para todo mundo, achando que eu tenho que colocar dentro da minha casa íntimo. É intimidade. É intimidade. Observa que Cristo, dentro da multidão, escolheu 12, desses 12 ele tinha 3, e desses 3, basicamente, tinha mais um que a gente percebe na literatura que era bem próximo de Deus. Ou Cristo. Quando a gente observa isso, nós começamos a entender que o reino, ele é seletivo. Observa a parábola das virgens, que quando a gente olha para esse processo, que as loucas dormiram, todos nós vamos dormir, esse é fato, mas que as loucas ficaram sem azeite, e as vigilantes, vigiai e orai, não é o contrário, não é orai e vigiai, é vigiai e orai. Primeiro eu observo. Eu vou saber se tem azeite dentro da minha lamparina. Porque o noivo tá chegando, ele não... Ah, mas eu não sei que hora. Ele já falou. Eu venho, não tenho pressa. Por quê? Porque o tempo é dele. A coisa que nós temos que entender é submissão ao reino. Eu tô aqui para servir. Cristo não questionou o que ele veio aqui fazer por nós. É submissão. É submissão. E através dessa submissão, desse meu não calar, para salvar. Eu sou igreja, não é placa. Jesus é judeu. E aí? Como é que vamos falar de placa de igreja? Não dá. Jesus é Jesus e ele nasceu lá na Galileia. Acabou. Acabou o assunto. Tá na Bíblia. Mas aí nós começamos a inventar 1000 coisas na nossa cabeça. Não, é a palavra. É a palavra. Então, vigiai e orai. Eu vigio, eu observo o meu campo. Eu percebo, aquela coisa ali não tá legal. Aquela história ali, aquele motim ali,
não tá bem, eu não vou lá. Ou se eu entrar, eu tenho que estar preparada para resgatar. Porque essa é a nossa função aqui na Terra, é ser igreja. É cuidar um dos outros. E para isso eu preciso transbordar. E o que é o transbordo? Eu estar cheia, 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 cheia e descendo. Não é eu ficar tirando de mim, me esvaziando. Eu só vou ajudar o próximo com aquilo que eu transbordo. Eu não vou tirar do meu prato e dar para o outro. Lembra lá da parábola das virgens? Não é justo que vocês fiquem, que vocês já estão sem azeite, que nós também fiquemos. O noivo chegou, catou as que estavam com a lamparina cheia, fechou a porta. Acabou. Houve choro e ranger de dentes. E aí, como é que eu vou tirar do que eu não tenho para dar para o outro? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acessar. Como é que eu acesso? Fazendo aquilo que Deus me mandou fazer. Como é que eu sei isso? Você vai saber. Confia no Espírito Santo. Confia no Deus que é o eterno. Confia. Eu amo falar do eterno. Do Pai. Por quê? Porque Ele é o mesmo. Deus não está aqui a serviço de ninguém. Ai, Senhor, faz... Não, Ele não vai fazer. Primeiro que Ele te deu o livre-arbítrio. Segundo que Ele te deu o poder para você resolver as questões. Você não está aceitando a questão, então resolva. E como é que nós vamos falar disso agora? Entrando em total estado emocional. Como assim? Nós podemos sair de qualquer situação nas nossas vidas. Jonas saiu de dentro da baleia. Não saiu? Então, se Jonas saiu de dentro da baleia, se Jó raspou suas feridas com caquinho de telha, qualquer coisa que está acontecendo em nossa vida, nós podemos sair dela. Agora, o que eu preciso olhar? O que é meu? O que é responsabilidade do outro? A responsabilidade das virgens que estava sem azeite. Umas colocou azeite na candeia, na lamparina para queimar e trouxe o seu frasco. Olha, presta atenção. Elas vigiaram. Porque não sabia quando eis que eu não tardo. Mas quem marca a hora de chegar e de entrar é ele. Né? Então, uma tava com a lamparina e mais um frasco. As outras só tinham da lamparina. Então, eu tenho que estar cheia para olhar. Então, eu preciso entender o que é problema meu, o que é problema do outro. Eu não posso carregar problema meu pro outro. Assim como eu também não posso pegar problema do outro, carregar problema do outro. Para mim, é responsabilidade dele. Cada um tem sua responsabilidade, cada um tem sua missão. Deus fez cada um no seu lugar. Qual é o seu lugar? Qual é o seu lugar? É amar a ti mesmo. Como assim amar a ti mesmo? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Se eu tiro daquilo que eu não tenho para passar necessidade, para dar para o outro, isso é amor? Eu tô dando dor para o outro. Se eu tiro do que eu não tenho para me passar dor, eu tô dando dor pro outro porque eu tô fazendo isso comigo. Agora, se eu sou uma pessoa que eu transbordo, o que é o transbordo? É eu estar sempre cheio. E esse cheio não é sobra, não é resto. Não é isso. Eu já cuidei dos meus. Cuidei do meu marido, cuidei do meu filho, cuidei da minha família. Tá todo mundo aqui bonitinho, eu tô transbordando. Tem mais pra me dar pro outro. Tem mais pra me dar pro outro. Lembra das meninas lá Ai, fugiu agora. Que
fugiu a história. Mas lá das vasilhas de azeite, pega as vasilhas e foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo. Transbordo. Transbordo. Eu não posso falar pro outro se eu não transbordo. Se eu não tô cheia. Não posso. Eu tenho que transbordar. E esse transbordo é eu acessar diretamente o trono. Eu acessar diretamente a fonte, a Deus. Como é que eu faço isso? Buscando o Espírito Santo. Buscando o Espírito Santo, me preencha, fala comigo. Senhor, eu tenho que fazer aquilo que tu pediu. O que o Senhor quer que eu faça? Eu fui feita para quê? Vai arder no seu coração, você vai saber. É para louvar. É através de você estar limpando uma casa. Tá limpando a casa de um incrédulo? Transborde. Fale. Fale do reino. Fala do reino. Fala do reino. Tá cozinhando? Fala do reino. Ah, a pessoa não quer ouvir. Fala do reino na hora que você estiver cozinhando. Transborda amor ali dentro. Então, eu me amo para depois cuidar do outro. Aí, agora é a tristeza maior. Mas e meu filho? Eu tenho que cuidar dele. Nós temos. Primeiro nós temos que educá-lo emocionalmente. Ensinando para ele que o problema dele é problema dele. Porque ele tem que cuidar da vida dele. Nós temos que ensinar para ele que acesso ao reino é sacrifício, é fazer exatamente o que Deus mandou fazer. E depois disso, nós temos que olhar para essa questão e falar assim, opa, eu tenho que dar aquilo que eu transbordo. Mas eu amo meu filho, sim. Ninguém não está falando o contrário, mas qual é a coerência? Como é que eu amo? Como é que eu amo? Ah, mas Deus entregou seu único filho, seu filho unigênito. Mas lembra que lá no início a Trindade estava lá. A Trindade estava lá. E continua sendo Trindade até hoje. Continua sendo Trindade até hoje. Então, para que eu cuide do meu filho, eu tenho que estar cheia. O meu primeiro ministério é meu lar, é minha casa. Ah, mas eu já fiz tanta coisa errada aí, já foi tudo justificado pelo sangue do Cordeiro. Agora, o que eu não posso é ficar lá, Deus, ó, vou pecar de novo, perdoa aí, tô indo ali, tá? É o mesmo pecado. Aí é complicado. Primeiro você... Opa, errei aqui. Pai, misericórdia. Tudo bem. Já sei, então. Pronto, aprendeu. Vamos pro próximo pecado. Porque assim somos pecadores. Então eu tenho que entender que ali dentro daquela essência, ele tem um propósito. Gente, nós temos que entender que Deus usou jumento. É o mesmo Deus, ele não mudou. Ah, meu filho tá com processo aí de droga, meu filho é violento, a minha filha foi para prostituição, o meu marido... Problema dele, ele, Deus, sabe o que é e qual é a minha função. Amá-lo. Mas isso não significa que eu tenho que apoiá-lo. Não significa que eu tenho que apoiá-lo. Eu tenho que estar pronta. Eu tenho que estar pronta para olhar quem eu sou naquele momento, fazer aquele enfrentamento e chegar e falar, ó, não é assim. Eu amo. Lembra lá de Judas? Cristo chegou, beijou e falou, fique em paz, irmão. Porque Cristo não mudou a essência dele. Cristo não descumpriu o que Deus falou para ele fazer. E de salvar, e amar, ensinar, e pregar, e falar. Mostra para a humanidade que você pode ser santo. Ah, mas Cristo é outro nível. Não, ele se fez humano. Mostrou para nós que a nossa humanidade pecaminosa, nós podemos controlar.
Como é que eu faço isso? Olhando o meu estado mental. Olhando as minhas emoções. Por que eu quero tanto um relacionamento? Ou por que eu quero tanto aquela roupa? Ou por que eu quero tanto pregar na igreja? Ou por que eu quero tanto ficar rica, milionária? Ou por que eu quero tanto ter acesso a tal coisa? Eu tenho que entender o porquê disso. Qual é a lacuna ali? Agora, acessei tudo isso, tenho conhecimento, estou na unção, estou na palavra, eu vou fazer exatamente o que Deus me mandar. Se ele mandar sair na rua gritando, eu vou sair na rua gritando. Se ele falar, vai catar pedrinha e jogar na água, eu vou catar pedrinha e jogar na água. Por quê? Porque é o que ele manda, não o que eu quero. E aí eu sofro porque eu quero. Eu demorei para aprender isso. Quase 40 anos da minha vida. Fiz coisas, assim, terríveis, né? Demorei a ter acesso à informação. Porque eu tive muita palavra, muita pregação errônea, muito conhecimento, muita interpretação ruim. E aí você carrega aquela culpa exacerbada na sua vida. Por que Salomão, Moisés, Abraão, todo mundo tinha seus processos? E nenhum deles, nenhum dos grandes profetas da Bíblia ficou sem desafio, ficou sem provações. Todos eles tiveram, mas eles tiveram resiliência, sabedoria, conhecimento, enfrentamento de si mesmo. Obedeceu à vontade. E os que não obedeceram à vontade, que a gente percebe que Davi destrói do lado, a gente percebe que Salomão, no alto do seu conhecimento, que pediu sabedoria, ele já estava, no final, terminou com ele falando nada com nada. Por quê? Porque ele desviou. Ele não foi fazer exatamente o que ele tinha que fazer. Ele não foi olhar exatamente quem ele era, quem eu sou. Eu nasci para reinar. Eu, você, mulher, nascemos para reinar. Estamos aqui nesse planeta para ter o domínio sobre tudo que está aqui, tudo. Mas aí vira para você e fala que tem uma bruxaria no seu casamento, que aí você quer morrer. Aí você entra em pânico, você dá mais valor à bruxaria do que o seu Deus. Não, se você tá com medo, você tem que olhar para onde é que o seu coração tá. Não dá para servir dois senhores. A parábola lá do rico, do jovem rico. A parábola do jovem rico não é simplesmente para você ir lá e distribuir tudo que você tem, foi porque Jesus sabia onde estava. Ele quis dar uma de gostosão com Jesus. Ah, mas cuidar do pobre já cuida. Ah, fazer isso eu já faço. Ah, mas não sei, tudo eu já faço. Tudo ele já fazia, você observa. Aí Cristo olhou para ele e falou, então tá, vem cá, senta aqui. Vende tudo lá e vem, ué. Você já faz tudo, então, isso aí pra você. Acesso à riqueza. Acesso à riqueza é para nós. Se não estamos acessando, estamos com algum desvio. Ai, não será muito... eu sei. Eu tenho vários desvios, porque até agora eu tô galgando, tô chegando, tô aprendendo. Mas tem algum desvio. Estamos fazendo o que não é para fazer. E como é que eu sei? O coração vai arder. O coração vai queimar. O coração vai perceber. Deus vai falar. Você querendo ou não. Ah, mas é que eu queria ir para Cancún a semana que vem. Não é o que você quer. Não é o que você quer. Davi achou que estava todo bonito lá, né? Foi lá, fez o que fez, aprontou, mandou matar o camarada, ficou com a viúva, casou. Deus falou, não é assim que funciona. Moisés foi outro. Não viu o reino. Foi o maior profeta, foi tudo, foi o escolhido de Deus. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Mas o que aconteceu? Cumpriu a sua função, mas não acessou o reino. Por quê? Porque desviou a conduta no meio do caminho. Se Deus mandou você tocar, você vai tocar.
Se Deus mandou você cantar, você vai cantar. Não importa se você vai cantar samba, se você vai cantar funk, se você vai cantar... Não importa. É tua função. O que Deus mandou você fazer? Porque cada um aqui veio com um projeto. A engrenagem tá pronta. É do jeito que ele quer e acabou. A parábola do joio e do trigo, gente. Deixar crescer tudo. Depois ele vai vir. Olha só. O ceifador é anjo. Vai vir cortando o joio. Depois que nasceu. Por quê? Porque Deus não quer perder o trigo. Ele não quer perder filho. Então vai nascer tudo junto. Quem vai ser cortado primeiro? O joio. Lançado na fogueira. Vai ser queimado. Os filhos vão para o celeiro. Para depois passar na sarça. Serão queimados. Terão que passar pelo fogo. Não importa. Você vai passar pelo fogo. Tem muitos escolhidos? Sim. Muitos falarão de Deus? Sim. Mas não vai acessar o reino. Por quê? Porque não estão fazendo exatamente o que Deus manda fazer. Não está transbordando. No mundo sempre tereis os pobres. Ah, mas é que o mundo sempre terá os pobres. Está escrito. Agora, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso diminuir, mudar isso? Eu tenho que transbordar. Em todas as áreas da minha vida. Mas e o meu filho? Então, você tem que ensinar isso pra ele. Você tem que desafiar ele a buscar. Você tem que desafiar ele a querer. Ah, mas já tá grande, então não sei o que desafia. Desafia você. Porque a sua missão já foi dada. O que você tem que fazer? Qual é o amor que você está alimentando? Qual é o amor que você está alimentando? Pelo dinheiro? Pela profissão? Pela escassez? Ah, como assim pela escassez? Às vezes a gente tá num relacionamento tão ruim, e a gente quer que Deus conserte, e Deus tá falando, não é aí. Não é aí que é pra você tá. A gente tá, Deus conserta. Mas não é lá que é pra você tá. Deus não te quer lá. Mas você tá lá insistindo. E tá pedindo pra Deus consertar, porque tá lá falando que não é pra ter separação, porque falou, Deus fala, Deus condena. Sim, Deus condena. Mas todos nós somos pecadores. Relaxa. Relaxa, porque pecado é pecado. Não tem um maior que o outro, não tem um menor que o outro. Agora, o que não dá é pra você ficar lá batendo a cabeça. O tempo inteiro. Não dá. Então, quando eu olhei pra tudo isso, eu trouxe todas essas informações, eu falei, putz, eu vou ter que mudar a dinâmica do grupo. Vou ter que mudar. Porque nós precisamos nos fortalecer emocionalmente. Como é que nós vamos fazer isso? Reconhecendo quem somos. Olhando para o meu sentimento, olhando para quem eu sou, observando aquilo que mexe com a minha estrutura e aquilo que não mexe com a minha estrutura. O que me faz ter raiva? Eu posso ser a maior oradora da face da terra, eu posso ajudar milhões de pessoas, entregar quem, posso fazer tudo isso, mas se eu estiver com raiva no meu coração, não vou acessar o reino. Não vou. Desculpa aí. Desculpa aí, mas eu não vou. Verdade. Tá escrito. É sagrado. Então, o que eu tenho que fazer? Dar o meu melhor para ser o meu melhor e ter a certeza, a convicção. E como é que eu faço isso? Praticando. E levando, e falando, e tendo a convicção que eu estou cheia do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não vai. Todos nós vamos dormir, mas cuidado. Você precisa estar cheio. Você precisa estar transbordando. Como é que eu vou fazer isso na minha casa? Como é que eu vou fazer isso para a história da vida? Poxa, tem tanto mendigo na rua, tem tantas pessoas se destruindo no álcool, tem tanta gente mentirosa, tem tanta gente fofoqueira, tem tanta criança morrendo aí, sendo assassinada, tem tudo isso. Tá tudo escrito aqui, ó. Tá escrito na palavra. Tá aqui. A gente sabe disso. Tá aqui, tá falando que vai acontecer, então isso, relaxa. Você não vai mudar isso. Ninguém vai. Tá escrito, vai acontecer. Agora, como é que vamos ter que fazer essa estrutura?
Unidade. E que unidade é essa? Conhecimento, amor ao próximo. Mas primeiro eu tenho que me amar. Eu tenho que conhecer quem eu sou. O que me deixa irritado? Por que eu não consigo acordar cedo? Eu tô sempre estressado, eu tô sempre ruim, eu tô reclamando de tudo. Pega a chave. Pega a chave que é aí que é o contexto. Essa é a questão. Ah, mas é que o outro faz. Então, lembra de Judas? Hoje eu vou malhar Judas hoje, né? Lembra de Judas? Jesus não mudou porque Judas traiu ele. Jesus continua sendo Jesus. Só que entenda uma coisa, aquele mesmo Jesus que não esbofeteou Judas, não xingou ele de traidor e acusou ele, condenou ele, fez tudo, é o mesmo Jesus que foi lá e quebrou o templo inteiro a chicotada. Percebe? É o mesmo Jesus, não mudou, é o mesmo Jesus. O que ele não gostou? Problema com o reino. Mentira com a palavra. É abominável. E o que nós mais vemos na história, no decorrer da história da humanidade, é a palavra sendo burlada o tempo inteiro. E a gente querendo nos adaptar ao que tá aqui. Quer dizer, se a gente estivesse querendo nos adaptar ao que tá aqui, ao que tá escrito, a palavra, tava tudo bem. Mas o problema é que a gente pega a palavra e quer que ela sirva os nossos pecados, as nossas gulas, as nossas mentiras, as nossas invejas. Então, a primeira coisa que nós vamos tratar nesse grupo é nossas emoções. Vamos começar a vasculhar quem somos. Vigiai. Então, se eu sei que aquilo me irrita, eu vou ter que trabalhar e entender o porquê. Se eu não consigo acordar cedo, eu vou ter que fazer esse esforço para acordar cedo. Se eu sou uma pessoa que eu tenho problema na minha saúde física, eu vou ter que entender o porquê. Será que eu tô comendo demais? Será que eu tô comendo errado para que eu esteja atraindo doenças, para que eu esteja atraindo... É tudo um campo energético, entenda isso. É espírito. Entende? O Deus é o mesmo, ele não mudou. Os anjos são os mesmos, eles não mudaram. A história que Deus escreveu lá é a mesma. É a mesma, não mudou. Não vai mudar porque eu quero. Não vai. É o que tá aqui, pronto, acabou. Quando Jesus voltar, que ele vier reinar aqui, nossa Senhora, quero até ver a cena. Me arrepio só de pensar. Não vai mudar. Se eu acredito nessas promessas, então tudo que tá aqui vai acontecer. Eu vou ter pobre, eu vou ter isso. Agora, o que eu estou fazendo? Pra que ele me chamou? João Batista, gente. João Batista. João Batista perdeu a cabeça. Por que João Batista perdeu a cabeça? Por causa de Salomé? Não. Porque ele desviou a rota. Era para ele fazer até certo ponto, ele foi lá e ultrapassou. Ele desviou a rota. Queira você, acredite você ou não, mas tá aqui a palavra nos mostra, a Bíblia nos mostra isso, a palavra nos mostra isso. Ele batizou Cristo, ele teve intimidade com Cristo, ele fez tudo, mas sabe o que ele fez? Ele duvidou. Lá da prisão, ele mandou um WhatsApp para Jesus. Pergunta para ele se é ele mesmo. Morreu. Acabou. Aí. Pergunta se é ele mesmo. Ele viu. Ele andou. Ele não acreditou.
E aí Jesus vira e fala, sabe, João Batista? Não existe na terra um homem maior. Olha isso, gente. Olha, eu chego a arrepiar. Não existe na terra ninguém maior que João Batista, mas no reino dos céus, até o menor é maior que ele. Tá aí. Tá aí. No reino dos céus, o menor do reino dos céus é maior que ele. Tem noção do que aconteceu aí? Deus falou para ele, você vai anunciar. Jesus e João Batista ali na barriga ali, os dois eram primos. Primos, eles se conheciam. Aí eu acho que João Batista olhava para Jesus e falou, é nada. Pois é, a descrença, a incredulidade. Não vai acessar o Pai, se não acessar o Filho, se não acessar o Espírito Santo. Então era só para anunciar a chegada. Ele anunciou e ele quis, não, eu vou sozinho, eu vou falando, eu vou continuar falando aqui. Era para ele ter parado. Cristo já estava. Ele quis passar o cabeça. Entendam uma coisa, ninguém passa o cabeça. Eu posso ter a teologia que eu quiser, eu posso estudar as escrituras do jeito que eu quiser. É o que está aqui. É o que Deus quer. Se ele falar não é não, escuta o não dele e acabou, pronto, acabou. Eu quero. Continua querendo. E perde o reino do céu. Porque você vai ficar frustrado, revoltado. Ninguém sabe como Deus age. Ninguém sabe qual é o propósito dele. É o que é. Agora, uma coisa é certa, eu nasci pra reinar aqui nesse mundo. Se eu tô em dor, se eu tô sofrendo, se tá tudo bagunçado, se minha vida financeira tá ruim, se meu casamento tá ruim, se não tá... Tem alguma coisa aqui que eu preciso olhar pra dentro. Porque eu nasci pra reinar aqui. E salvar. Isso nós estamos falando dos herdeiros, tá? Nós estamos... Deixa eu só fechar aqui, gente, meu cachorro tá louco, tá? Nós estamos falando dos herdeiros, nós estamos falando do trono, dos filhos, daqueles que têm propósito, daqueles que vieram para cá para reinar, para falar, para entregar a palavra. E falar não é ficar aqui pregando ou fazendo igual eu tô fazendo, não. É missão. É mostrar o amor, é mostrar o condicionamento, é mostrar as virtudes, é aprender a errar, é acolher. É fazer exatamente aquilo que você veio para fazer. Se é cozinheiro, vai fazer a melhor comida. Vai dar o melhor exemplo. Vai estudar cada vez mais aquilo. Vai levar, vai falar. Vai ajudar. Não importa se fulano te maltratou, se fulano fez isso, se fulano fez aquilo. Não importa. Não mude a sua essência por causa do outro. Quem é você? Você é imagem e semelhança do Criador. Olha que louco isso. Então o que eu tenho que fazer? Acessar aqui no plano humano. Eu tenho que melhorar a humanidade. Eu tenho que conhecer os processos humanos. Aí eu preciso buscar ajuda psicológica. Eu preciso buscar ajuda alimentar. Eu preciso fazer exercício físico. Eu preciso escolher, observar o casamento que eu quero. Eu preciso saber se a pessoa é compatível comigo ou não. Ah, nesse área, mas... Pois é, então, eu já fiz a escolha errada. Nesse área que já fez. Mas o que a nesse área tá aprendendo? Eu vou deixar um legado para outras pessoas. É semente. Nós temos que plantar. Mulheres que têm problema com seus filhos, têm que aprender aqui na palavra e levar para que outras não tenham problemas com os filhos delas. Não é para ir lá salvar o meu filho, porque eu sou a rainha.
Elizabeth. Não. Se nesse processo salvar meu filho, beleza. Mas eu tenho que mostrar para as gerações. Olha as gerações das nossas gerações. Davi, Abraão, Moisés, e foi passando. E foi passando. E foi passando. E lembra que cada um tem um processo específico. Os levitas, né? Temos as histórias dos primogênitos. Esse é o processo. Então, se eu tenho um processo de traição, se eu sou uma mulher frívola e eu traí meu marido doidado e eu fiz isso e fiz aquilo, eu vou olhar para mim, deixar lá atrás, deixar na cruz. Eu vou falar, agora eu vou ensinar mulheres como não fazer isso. É pegar a sua dor, pegar aquilo que mais dói em você, aquilo que é mais desafiador para você. Enquanto você ficar esperando você se curar para você falar, esquece. Esquece, porque a gente melhora aqui e vai para lá, a gente melhora aqui e vai para lá, a gente melhora um, vai para outro, a gente melhora um, vai para outro, porque na hora que a gente percebe que é santidade, é difícil. Por quê? Porque no mundo jaz o pecado. Somos frutos do pecado. Adão e Eva fez essa proeza para nós, né? Beleza. Agora nós que arquemos com as consequências e precisamos olhar para isso. Uma coisa eu vou pedir, que é assim, só vai me acompanhar, não só aqui no grupo, mas na minha vida, no meu cotidiano. As pessoas que eu quero à minha volta são pessoas que tenham compromisso, pacto com o reino, com a verdade. É isso que eu quero aqui. Vamos falar de emoção? Sim, vamos trazer ela pautada aqui na Bíblia. A emoção da raiva, por exemplo. A raiva, ela é uma emoção, um instinto de sobrevivência. Mas quando usado com ódio, com ira, para xingar o outro, para bater no outro, para fazer isso, para fazer aquilo, é pecado. Mas a raiva, ela é nossa, ela é natural. Nós precisamos da raiva pra gente sair daquilo. Ah, eu tô com problema no meu casamento. Putz, tenho que usar isso aqui pra fazer com que ele melhore. Agora, quando eu uso pra acusar o meu cônjuge, pra acusar o fulano, pra acusar o ciclano, aí já degringola todo o negócio. A única coisa que é abominável, onde nós realmente podemos e somos justificados, é contra a palavra. Se nós vermos ela distópica, distorcida, aí sim, aí é justificado. Agora, do contrário, não. Não é nos permitido. Ah, mas eu tenho, então, o problema é seu, vai ter que resolver. Porque senão não acessa o reino. Porque senão não vai sentar na mesa com o pai. Somos todos salvos? Sim. Temos o direito de salvação? Sim, nem todos vão. Afasta-te de mim, que eu não te conheço. Aí como é que eu sei? Você tem que ter certeza que você é íntegro, que você tá lá e que você é cheio do azeite. O Espírito Santo tem que reinar. Sem o Espírito Santo não vai. Pode morrer tentando. Pode morrer jejuando, pode morrer fazendo oração, falando em línguas, pode fazer o que você quiser. Não vai. Por quê? Porque tá aqui. E o Deus é o mesmo. Ele não mudou. Ele é o Deus justo, ele é o Deus que corrige o filho, ele é o Deus que ama, ele é o Deus que desce porrada. Ele não é carrasco, mas ele também não é, o negócio com ele não é ser jogado não, é sagrado. Tem que ter santidade. E essa é a proposta que eu tô trazendo para nós. É olharmos para nós, começarmos a aprender sobre nossas alimentações, né? O que devemos comer, o que podemos comer, o que deixamos de comer. Ah, eu sou uma pessoa que eu tenho muita diabetes, que eu tenho não sei o que, eu tô engordando por causa da diabetes. Mentira.
tá? Primeiro que eu estudo nutrição, segundo que eu amo a Ayurveda e eu estudo a alimentação antiga há muitos anos, é a obesidade que tá desenvolvendo diabetes, fazendo isso, fazendo aquilo, é o contrário. Tá? Ah, mas que minha família sempre teve alguém que passou do peso, que não sei o que é genético. Mentira, porque a neurociência nos prova dia a dia que a gente não é o nosso gene. A gente pode modificar. Aí como é que eu faço? Resiliência, sangue, suor e lágrima. Como? Não vou comer certas coisas. Não vou beber refrigerante. Ah, que refrigerante? A Coca-Cola é do capeta. Esquece, a Coca-Cola, qualquer refrigerante do capeta. Por quê? Porque tem açúcares ali dentro. E os açúcares não foi feito para essa máquina linda, maravilhosa que Deus fez. Entendeu? Deus fez essa máquina linda, maravilhosa para o templo do Espírito Santo. Se eu não cuido do meu corpo, e aí? O que acontece comigo? Como é que eu justifico Deus em mim? Se ele não mora em qualquer lugar? Se ele é sagrado. Raiva é um dos grandes propensores a câncer. Salame, presunto, está classificado pela OMS como produtos cancerígenos. Ela está no mesmo rol que cigarro, maconha, cocaína e por aí vai. Se eu sei que faz mal pra mim, por que eu vou comer? Entende? Então a linguagem aqui vai ser pesada. A linguagem aqui não vai ser pra qualquer um, não. Vai ser pra quem tem compromisso com o reino. Do contrário, não fica. Como assim nesse área não fica? Porque vai vazar, porque não vai aguentar, porque eu viro tirana. Ah, mas você vai... Não vou agredir ninguém, eu só vou falar a verdade. Dentro da neurociência, a ciência já nos mostra aí, tá? Que os açúcares, açúcar refinado, seja ele qual for, de coco, xilitol, qualquer um que for, tem o mesmo processo cancerígeno, tem o mesmo processo viciante nos cérebros, nas sinapses neurais, nessa mente linda que Deus fez para ele habitar, que cocaína é mais viciante que o cocaína. Entende? Então, se eu não durmo, tenho uma péssima qualidade de noite, porque eu tomei muita cafeína. Tô com muito açúcar. E esse açúcar vai desenvolver câncer. Se eu já tenho uma predisposição genética, tá ali a receita pronta do bolo. É comer, ficar mais velho e ficar doente. E aí? Ah, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, porque se eu sou templo do Espírito Santo, se eu tô aqui para cumprir uma missão, como é que eu vou destruir o corpo? Ah, mas Deus fala que não é o que eu coloco, que é o que sai. Sim, é o que sai que você vai sair matando, porque às vezes você tá tão ruim com você tá tão se entupindo de besteira, você tá tão maldoso com você, tão se destruindo, que o que você lá dentro você não tem mais nada que presta. Você vai jogar pra fora, aí você vai jogar no filho, aí você vai jogar no marido. Vai... Ah, mas fulano, problema do fulano, você não pode mudar a sua essência por causa do fulano. Quem tem que se tratar é você, não é o fulano. Na hora que o fulano ganha essa consciência, aí o problema é dele. Mas eu vou falar de você, não é de fulano. Ah, mas eu vim buscar ajuda pro meu filho. Minha filha, esquece. Não vai. Ah, mas eu vim buscar ajuda pro meu marido. Minha filha, esquece. Não vai. Você tem que buscar ajuda pra você. Primeiro, pra você entender se Deus quer que você suporte isso. Segundo, pra você entender o que Deus quer fazer com você nessa vida. O que você tem que aprender com esse vício dessa pessoa. Se essa pessoa é mentirosa. Se você tem uma pessoa mentirosa na sua vida. Ou se você tem uma pessoa que é invejosa na sua vida. O que você tem que aprender com essa pessoa? Observa, porque muitas das coisas que a gente condena, ela tá ali para nos ensinar. O que você tem que aprender? Quem é você? Por que isso tá te incomodando tanto? Então, esse é o processo. Então, é o que eu tô falando pra vocês. Vai ser ferrenho, vai ser triste, vai ser cruel, mas é verdade. Não dá pra falar de qualquer maneira. É claro que eu não vou chegar aqui e gritar, esbravejar. Não vou. Mas vou falar a verdade. Vai doer. Não pode fazer nada.
que eu posso fazer? Tem algumas chaves, tem alguns conhecimentos que eu tenho que me ajudaram e que eu sei que ajudam muitas pessoas, que eu posso trazer para nós nessa abordagem. Eu quero levantar rainhas para falar do reino. Por isso que o foco do grupo é mulheres. Eu quero levantar rainhas para falar do reino. Eu quero levantar mulheres de ação. Mulheres que vão para academia, mulheres que vão cuidar da sua alimentação, mulheres que vão abandonar açúcar, mulheres que vão abandonar vícios. Ah, mas eu tomo um vinhozinho de vez em quando, minha filha. Esquece. Por quê? Porque eu não posso sentar na mesa dos escarnecedores. O que é sentar na mesa dos escarnecedores? Não é deixar lá abandonado. Não é isso. É eu não fazer parte daquele time, mas eu tenho que sentar lá para mostrar para eles como é que funciona. Eu tenho que sentar na mesa dos futriqueiros, dos fofoqueiros, dos mentirosos. Eu tenho que sentar na mesa deles para mostrar para eles como funciona. Se não tem quem fala. Meu povo morre por falta de conhecimento. E o conhecimento tem que ser dito. E se o povo não fala, então eu tenho que sentar lá na mesa deles para mostrar como é que se faz. Percebe? Percebe a diferença? Então, se eu tomo uma cervejinha de vez em quando não faz mal, só que essa mesma cervejinha que você toma, que você compra e que faz mal, é a mesma que um outro entrou num carro, bateu e matou alguém. Qual é a santidade que tem nisso? Pesado. Código pesado. Qual é a santidade que tem nisso? Não tem problema? Tem, é muito problema. Entende? É o mesmo barril, não é diferente. A mesma latinha de cerveja que você comprou, sai da mesma fábrica, do mesmo barril, do mesmo não sei o quê. O mesmo refrigerante que você toma e que parece inofensivo, é o mesmo refrigerante que as crianças tomam. Pois é. Independente da marca, tem açúcar, é açúcar. Esse suco de caixinha, esses não sei o que, tá tudo uma contaminação com os aditivos químicos, com não sei o que vai viciar essa criança aqui, ó, dentro do ventre da mãe. E aí lá na frente essa criança cria uma propensão maior. Entenda que eu não estou falando que é isso que vai causar, mas essa criança já cria num lar que vem cheio de problema, já tá viciada no açúcar. Lá na frente a propensão maior dele usar droga é muito grande. Então nós temos que saber. Não posso sentar na mesa dos escarnecedores. O que é sentar na mesa? É participar do ato. É participar do ato. Eu posso muito bem dentro de um bloco de carnaval e entregar panfletos da igreja e ficar lá a noite inteira. Agora o que eu não posso é subir em cima daquele trio, ir lá e dançar a noite inteira e falar Jesus! E levar aquilo para um lado. Mas eu posso participar a noite inteira lá dentro daquele trio, dançando se preciso for, e dançar mesmo, porque dançar faz bem pra alma, mas mostrando que eu não preciso beber, mostrando que eu não preciso mostrar o meu corpo, mostrando que eu não preciso ser leviana, trair. Se a gente faz churrasco, senta todo mundo junto, faz aquela mesa de churrasco, conversa, brinca, se diverte. Eu tenho que mostrar para esses jovens que se esse for meu chamado, porque se não for eu for fazer isso, vou tomar. Por quê? Porque eu não tô ali para fazer aquilo. Por quê? Porque Deus não quer. Tudo tem ordem. Quer dizer, tudo é organizado, tá? Para Deus é tudo bagunçado, é tudo na desordem, mas não tem bagunça, tá? Desordem, mas não tem bagunça. Existe uma desordem aqui, mas não tem bagunça. Deus não gosta de bagunça, ele não gosta de porcaria, ele não gosta de imundície. Então nós precisamos ficar atento a isso. Eu amo o reino.
Eu aprendi a amar o reino. Eu tô acessando o reino cada vez mais. E eu tô muito feliz com isso. Então, na minha vida, não tem mais nada que não seja o reino. Não adianta, por mais que eu queira. Eu tô querendo falar de nutrição, eu vou falar de processos alimentares, cuidar do corpo, cuidar da mente, mas pra mim não consigo fazer isso se não tiver o reino. Foi o meu chamado. Liderar mulheres. Não importa se seja 1, 2, 10, 20, 30, ou só uma. Não é quantidade. É o que eu vim fazer. Ah, Nicéria, por quê? Porque nós que cuidamos da alimentação, a grande maioria, é nós que arrumamos a nossa casa. Então devemos saber que produto a gente passa. Devemos ter horários dentro da nossa casa, horário de dormir, horário de desligar a televisão. Ah, mas eu não faço nada, eu faço tudo, mas fica o dia inteiro ouvindo o jornal. Ah, e agora você tá pegando pesado demais. Não. Aquilo vai contaminando a minha orelha. Daqui a pouco eu desenvolvi depressão, eu tô com medo de sair na rua. Porque eu acho que todo mundo vai me assaltar. Eu vou olhar pro outro, ao invés de eu vou... Não, tá, vai vir me assaltar. É vigiai e orai. Primeiro eu vou vigiar. Eu vou ligar os campos sensoriais. Eu vou ver o que tá lá no segundo céu. O que tem de informação lá pra mim. O que estiver vindo... Ops. Peraí, tem guerra aqui. Tem guerra aqui, isso aqui não tá legal, essa criança tá esquisita, meu filho tá com as amizades estranhas, peraí que eu vou vigiar, aí agora eu já vou sondar, eu vou ligar o campo sensorial, eu vou olhar tudo. Ah, mas e aí, como é que eu vou fazer? O Espírito Santo vai me mostrar. Ciara, você tá viajando? Tô. E vou viajar muito mais. Meu compromisso é com o reino, não é com o que o outro pensa. Eu fiquei calada muito tempo por medo do que o outro pensava. E aí eu fiz uma caca na minha vida. Um dia eu conto pra vocês exatamente, detalhe por detalhe. Ou um dia eu escrevo um livro. E quem quiser que vá comprar o livro e vai ler. Né? E esse dinheiro a gente faz transbordo na vida de outras pessoas. É disso que se trata o reino. Quem sabe um dia eu conte. Se isso estiver na minha missão, se isso for o que Deus quer, será. Se não, também, acabou. Não me interessa o que o outro pensa, o que o outro vai achar. Ah, mas e não magoar? Opa, entenda uma coisa. Eu ir lá, bater na sua cara, te xingar, te abandonar, é outra coisa. Agora, você ficar incomodado, porque eu tô te falando uma verdade que tá aqui, aí agora já é problema seu. Fazer igual Jesus, né? Cristo vai lá e fala, ó, João Batista, vocês falavam que era louco que comia grilo. Vocês falam que é bêbado. Então, o que vocês querem? Não vamos agradar. É o que é. É o que é e acabou. Então, nós vamos... eu pretendo trazer esse núcleo para nós. E eu quero que seja pautado aqui. Não é porque eu quero. É porque é o meu chamado. Foi para isso que Deus me chamou. Vocês vão me ver falar de nutrição em vários lugares, em um monte de coisa, mas vai ser calcado aqui. Tá? A raiz tá aqui. Porque eu fugi tanto desse lado de cozinha. Eu já tive não sei quanto, já trabalhei não sei quantos lugares de restaurante, já fali do restaurante meu, já tudo meu sempre foi ligado à comida e eu nunca tinha entendido qual era o meu chamado. Aí até que um dia que eu tava lendo uma notícia e falando sobre doenças, né, de pessoas de obesidade, diabetes, não sei o que, patati patatá, e eu fiquei olhando pra aquilo e falei, gente, tem alguma coisa que tem que ser feita, né? E aí isso ficou latente, aí eu queria virar cozinheira, fui fazer curso de gastronomia, e fui não sei o que, e Deus falava, olha, você tá desviando da rota. E aí eu apanhei. Meninas, mas eu apanhei, tá? E nesse apanhar, Deus me colocou a nutrição. E a nutrição pra mim veio assim, rasgando. E aí na hora que vem rasgando é onde eu estou me estruturando, onde eu
sair da depressão, de a restauração do meu casamento tá sendo feita, onde meus problemas sentimentais e emocionais estão sendo resolvidos. Então, assim, só que aí agora chegou a hora de eu falar. Tá tudo bem, né, Ciara? Tá. Né? Porque eu fiz um banho de escolha, sem conhecimento não importa, para Deus não importa se você sabe, se você deixou de saber. Porque ele é com você, ele te fez imagem e semelhança dele. Então, essa história de que eu não se sabe, sim, só não consegue acessar, é diferente. E nós vamos aprender a acessar essa abundância. É sermos abundantes. Então, a proposta aqui, mais uma vez, é o autoconhecimento. É mudarmos o nosso estado de pensar. É entendermos de energia. É compreendermos a palavra na sua essência. É aceitarmos os nãos de Deus. É entender se aquilo é vontade dele ou não. E, por favor, confirme tudo que eu estou falando na palavra. E leve isso para outras pessoas. Compartilhe o vídeo se for o caso. Se não, pegue isso que vocês absorveram aqui, ó. E fala, começa dentro da casa de vocês. Fala pro filho, fala pra vizinha, fala pro amigo, fala pra quem chegar para você falar. E ponto, acabou. Transborda na vida de outras pessoas conhecimento. Meu povo padece por falta de conhecimento. É bíblico, tá aqui. Então nós precisamos acessar isso. Nós precisamos ir buscar isso. E temos cuidado para não sermos Salomão. Para não fazer mais do que fomos chamados, nem menos do que fomos chamados. É exatamente o que é. É o que é. Se ensina ou não, acabou. Esse é o processo. Visando o reino da salvação. Buscando a moradia. Nem muitos. Talvez vocês não me encontrem lá no céu. Pode ser eu a pessoa que não vai entrar. Mesmo falando do amor de Deus, mesmo falando do reino, mesmo pregando, mas pode ser eu. Posso ter raiva, posso ter ciúmes. Posso não desenvolver empatia pelo humano. Isso tudo vai me impedir de chegar lá. Agora que Deus vai usar do jeito que Ele quer, isso é fato. O filho, o marido, o amigo que tá com problema aí, Deus tá usando. Se não é pra moldar você, é pra moldar alguém. Se não é pra moldar ele próprio, Deus tá usando pra alguma coisa. Outro dia eu tava vendo um testemunho de uma pessoa, e aí ele falando que um bêbado tava caindo de bêbado, compartilhando os vídeos de um pastor e rachando de rir, marria, e bêbado. Olha isso. O pastor estava falando da palavra e um bêbado estava compartilhando. Foda, né? Ah, mas não importa. Deus está usando. Alguém ouviu. Alguém tocou, alguém veio. É chegada a hora. É chegada a hora. Nós precisamos dominar, nós precisamos reinar. E eu tô aqui para isso. E aí agora vamos conversar, né? Encerrando aqui esse assunto, vou deixar algumas perguntas para vocês. Eu não sei se eu deixo esse grupo aberto, tá? Totalmente aberto, ou se eu deixo ele assim para nós, e aí vai chegando pessoas, ou se eu deixo ele público, né? Claro que público eu vou ter que tomar muito cuidado, porque eu falo que eu sou bocuda, e eu não sei se seria o ideal. Gostaria muito da opinião de vocês. Se vocês querem trocar o nome do grupo também, é só falar e a gente troca. Por favor, eu vou precisar de alguém para administrar, porque eu sei que vai vir mais pessoas, tá? Pra cá. Porque agora eu vou começar a divulgar, levar mesmo o meu chamado a sério. Tô começando por aqui. Vou entrar em todas as mídias pra falar, né? Aí fazer igual a brincadeira, vou virar youtuber, né? Vou virar um influencer. Mas realmente eu vou usar a voz que eu tenho, que Deus me deu, o conhecimento que eu tenho pra levar. E vou usar a ferramenta chamada internet. Gente, usa. Quem não sabe, aprenda. Usa a internet.
tá? Então, eu gostaria de deixar essas perguntas. Se vocês querem que o grupo fique público, se vocês querem mudar o nome do grupo, e vai comentando o que vocês querem aqui, qual é a dificuldade, qual é a dor, qual é o processo, o que tá doendo, qual é a escassez, né? Nós vamos trabalhar muito nesse ponto de escassez, porque pessoas escassez é um problema sério, é um impedinte de chegar no reino, tá? Salvo, sou salvo. Agora, se vai reinar, se vai morar lá, é outra coisa, tá? Eu posso ser salvo e não ir pro inferno, mas também não vou sentar na mesa. Então, é muito complicado quando a gente para realmente para olhar disso. E nós vamos falar desses detalhes com mais profundidade. Hoje, eu fui rasa, super rasa, super rasa, super rasa, tá? Eu falei assim, se eu pegasse aqui do jeito que vocês iam me abominar, tá? Então, assim, vamos trazer essa verdade mesmo. Então, vamos começar a olhar. Todo dia será todo dia não, tá? Por enquanto, eu ainda não tenho material suficiente para todo dia, porque eu não quero simplesmente chegar aqui e sair falando. Eu tenho que ter um embasamento, falar para vocês do processo nutricional. Eu preciso trazer as comprovações científicas para a gente ter essa nuance. Eu preciso ir pesquisar aquela comprovação científica com base aqui na Bíblia, onde é que fala sobre hormônios, onde é que fala sobre o nosso sangue, onde é que fala sobre o nosso coração, os nossos olhos. Então tem que trazer tudo isso embasado, para não ficar uma coisa qualquer jogada, simplesmente falar, açúcar faz mal. Não é assim, tá? Muita coisa que a gente come faz mal. Nós vemos esse processo aqui na Bíblia de carne, não come isso, não come aquilo, deixa de comer isso, não deixa de comer aquilo. Nós temos o exemplo lá de Cristo de trabalhar no sábado, né? Então, assim, tem que ter o desfrute, tem que ter o descanso. Deus descansou. Se você tá trabalhando de segunda a segunda, tá errado. Tem um problema aí. Não importa se vai ser domingo, terça, quarta, quinta. Deus descansou. Deus, que é Deus, descansou, né? E nós temos que entender que Deus ele desce, né? Nós temos vários relatos dele descer. Então nós temos que ficar muito atento a esse tipo de coisa, tá? Nós precisamos observar muito isso, essas parábolas lá dentro da Bíblia. Nós precisamos caminhar com isso, tá? Esse será o chamado, esse será o processo. Aguardo a resposta de vocês, os comentários de vocês, e nós vamos nos falando. Por enquanto, será toda quinta-feira, tá? Hoje é sexta. Por enquanto, será toda quinta-feira. Como eu ainda tô com bagunça de horário, eu vou deixar qualquer horário, toda quinta-feira. Eu deixei aqui também o link do grupo. O grupo, a partir de segunda-feira, eu vou me comprometer a todo dia deixar uma mensagem, a todo dia deixar alguma coisa lá esclarecedora, mas uma mensagem com uma dica de mudança de comportamento, tá? Então, aqui nós vamos trazer neurociência, e nós vamos trazer nutrição, e nós vamos trazer um pouco dos atos psicológicos embasado bíblico, tá? E para que nós possamos acessar mais pessoas, para que nós possamos ver menos gente na rua, para que nós possamos ver menos gente passando necessidade, para que nós possamos ver menos gente com problemas de memória, com problemas de depressão, com problemas na família, a base familiar sendo destruída, né? Essa questão de isso, é aquilo, sabe? Vamos acessar, respeitar, colocar cada um no seu lugar, colocar religião no lugar dela. Religião é religião, Deus é Deus, palavra é palavra. Então, vamos trazer essa nuance, esse olhar, aceito sugestões de tema e vamos acessar a profundidade de nossas dores para que nós possamos curá-la, tá? Para que nós possamos realmente curá-la. E nós curando isso, nós curando as nossas dores, nós vamos ver. Lúcia, meu amor, como você tá? Eu tô cega e eu tô no celular e eu não consigo ver aqui, mas deixa eu ver você. Eu acho que é para incluir você. Eu não sei como é que eu faço isso aqui. Peraí. É isso, né? Eu acho que você tá adicionada aí. Mesmo?
Você está adicionada aqui, tá? Então, nós vamos trazer essa bagagem, nós vamos trazer esse olhar para nós, para que a gente caminhe com esse propósito. Qual é esse propósito? É fazer com que o nosso olhar se desdobre, fazer com que o nosso olhar seja lançado ao reino, com mudança de comportamento, com mudança de nosso olhar. Porque assim, nós viemos com a educação deturbada. Nós fomos educados com a educação que nossos pais tinham, que não era educação, que eram os avós deles que tinham, então nós viemos com a carga muito grande de deturpação, de separação, igreja tal, que se transformou em igreja tal, que aí vem, a gente pega toda a bagagem entre separação de católico e não católico, e aí nós vemos todo esse processo. Tá? Aí nós vimos todo o processo ali de Adão e Eva, os levitas, e nós vemos nessa confusão de pecados. Então, nós precisamos fazer esse olhar para que nós possamos galgar lá na frente uma geração próspera emocionalmente, financeiramente, comportamentalmente e principalmente que tenha acesso ao trono. E o que é esse acesso ao trono? Que seja cheio do Espírito Santo, que seja cheio da vontade de Deus, para aquele que com seu livre-arbítrio escolher servir ao Senhor, ele possa servir ao reino, né? Para que ele possa servir ao nosso Deus. Esse é o processo. Essa é a ideia, tá? Então, eu aguardo a opinião de vocês. Nós vamos caminhando nesse mover, né? Eu vou chamar de mover, que eu quero mulheres aqui que se comprometam a reinar nessa terra. Gênesis 1, 26. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus, você foi feito para ter governo, para que domine o que está aqui nos céus, ao que está na água, ao que está abaixo e a tudo que rasteja. E observa o que rasteja. Satanás não tem poder maior que você, não. Tá? Satanás é para ter medo de você. Então, esse é o governo. É isso que nós precisamos acessar. Esse é o propósito. Você nasceu para reinar aqui, para falar do reino. Só vai reinar, os reinantes são os que falam do reino e os que vivem isso. Esse é o processo. Então, nós precisamos ter esse acesso, tá? Então, aguardo o comentário de vocês e aguardo a resposta às perguntas. Desculpa porque ficou muito longo, mas eu precisava, porque fazia tempo que eu não estava aqui, eu falo igual uma matraca, se deixar eu fiquei aqui a noite inteira falando, né? E aí, toda quinta-feira eu vou estar aqui, tá? Beijo para vocês, muito obrigada e falem do reino. Reine, mulheres, porque é chegada a hora e o nosso tempo é agora, tá bom? Beijos!